Olá, tudo bem? Você já ouviu falar na Batalha de Tuiuti, que é considerada a maior batalha militar na América do Sul? É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Olá, tudo bem? Eu sou o João Correia, bem-vindo ao meu canal. É um prazer ter você aqui comigo. Aqui nesse canal nós falamos sobre história militar e diversos assuntos sobre a história do Brasil. Aqui nós temos vídeos toda semana e também lives com historiadores, caso você goste desse tema. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Batalha de Tuiuti. Aqui no canal eu já abordei sobre diversos temas da Guerra do Paraguai. Eu falei um pouquinho sobre os pintores, sobre fotógrafos e algumas curiosidades. A partir de agora eu vou fazer alguns vídeos falando sobre as principais batalhas que ocorreram na Guerra do Paraguai, que eu acho que é muito importante a gente falar um pouquinho sobre isso. E a batalha que eu vou falar hoje é a Batalha de Tuiuti. Ela é considerada a maior batalha militar na América do Sul, devido ao seu grande contingente de combatentes e também a grande quantidade de mortes que ocorreram nessa batalha. E também foi a maior vitória dos aliados na Guerra do Paraguai. A Batalha de Tuiuti ocorreu em 24 de maio de 1866. Eu não fiz ainda no canal as origens e as causas da Guerra do Paraguai. Está na minha programação eu fazer uma análise desde os antecedentes da Guerra do Paraguai até o final da guerra. Então aqui no canal depois, se você estiver me acompanhando ou estiver acompanhando esse primeiro vídeo agora, você vai ver depois outros vídeos que eu vou começar a analisar esses 4 países momentos antes do início da guerra. Então para você entender um pouquinho mais aprofundadamente do que foi a Guerra do Paraguai. É interessante porque Solon Lopes invade o Brasil, a região ali de Corumbá, né? Depois ele vai para a região de São Borja, Uruguaiana, a rendição de suas tropas ali e começa, assim por se dizer, uma penetração das tropas aliadas pelo Rio Paraná e Rio Paraguai até chegar a Assunção. Para a gente chegar em Tuiuti, nós temos que entender um pouquinho a questão seguinte. Antes de Tuiuti, há a Batalha do Riachuelo. Eu vou fazer um vídeo no canal sobre essa batalha. E que ali o Brasil vence essa batalha, né? A única batalha naval, por assim dizer, na Guerra do Paraguai, e que o Brasil, né, as forças aliadas, fecham o Paraguai para o mundo, logisticamente. Então nenhum produto entrava no Paraguai, porque a entrada, né, para o Paraguai pela Bacia Platina foi fechada pelas embarcações brasileiras. Então a Batalha do Riachuelo tem uma importância, ela determina a Guerra do Paraguai. Depois da Batalha do Riachuelo, você vai perceber, a guerra se torna dentro do território do Paraguai. Com a vitória na Batalha Naval do Riachuelo, as tropas aliadas elas ficam localizadas numa região chamada de Estero Belaco, a parte sul do Paraguai, né? Então é muito importante porque quando as tropas ficam naquela região, eles estão bem próximo de Humaitá, que era a maior fortaleza militar do Paraguai, e dizem até que era a maior fortaleza militar da América do Sul. E essa posição que eles ficaram localizados ali em Estero Belaco, que é a região ali do Tuiuti, era uma região defensiva, onde as tropas da aliança estavam muito vulneráveis a possíveis invasões, devido à localização e também ao seu solo, né? Muita região de charco, uma região montanhosa. E pensando nisso, que Solon Lopes arquitetou essa batalha, devido à posição defensiva das tropas aliadas, ele arquitetou essa batalha no intuito de um ataque surpresa, fazer uma rendição dos aliados e expulsarem eles do território paraguaio. Foi uma iniciativa assim, de Solano com o intuito mesmo de era tudo ou nada, onde se observa que ele colocou um grande contingente do seu exército nessa batalha, que infelizmente foi nessa batalha que ele perdeu os seus melhores homens. A Batalha do Tuiuti, ela contou com 32 mil homens dos aliados, sendo 21 mil brasileiros, que foram comandados pelo general Osório. Vale destacar a importância do general Osório nesta batalha. Muitos especialistas militares falam que foi devido à sua atuação que o Brasil ganhou essa batalha. 10 mil soldados argentinos, que foram comandados por Mitre, e 1.200 uruguaios, comandado por Venâncio Flores. Do lado paraguaio, tinham 24 mil combatentes, que foram comandados pelos melhores generais de Solano Lopes, entre eles Coronel Barrios, Coronel Dias, Coronel Marcó e Reskin. É muito importante porque você observa aí que são mais de 50 mil combatentes numa batalha. Esse fato é muito semelhante, só ocorreu semelhante na Guerra Civil Norte-Americana,
americana. Inclusive, né, muito importante a gente falar aqui que tem muitas similaridades entre a Guerra do Paraguai e a Guerra de Secessão. Aqui no canal eu já fiz até um vídeo falando sobre a tecnologia militar na Guerra do Paraguai e algumas semelhanças com a guerra nos Estados Unidos, que eu falei do uso de balões. O vídeo está aqui na descrição, é tecnologia militar na Guerra do Paraguai. E uma coisa que eu não falei aqui, que quando as tropas aliadas se estabeleceram nessa região de Estero Belaco, eles foram muito atingidos pela cólera, que dizimou muitos combatentes. E aqui no canal também eu falei sobre as doenças que afetaram as tropas aliadas na Guerra do Paraguai. Recapitulando, voltando aqui, então você observa o quê? Que são mais de 50 mil combatentes numa batalha. Por isso que a importância da Batalha de Tuiuti. Primeiro, pela questão da vulnerabilidade dos brasileiros, né, das tropas aliadas naquela região de Estero Belaco, na Tuiuti, pela grande quantidade de combatentes envolvidos nessa batalha e também foi a maior derrota do Paraguai na guerra e a maior vitória dos aliados, né? É muito importante também eu citar isso daí. Então você estima-se por volta de 56 mil homens no combate. Eu vou ler aqui para vocês um relato do que foi basicamente a Batalha de Tuiuti. Ao meio-dia, os paraguaios avançaram em 3 colunas dirigidas pelo Coronel Barrios, Coronel Dias e o Tenente Coronel Marcó, além do Tenente Coronel Reskin. Os primeiros a serem atacados foram os argentinos, que estavam na ala à esquerda do campo de batalha, e foram golpeados pelas tropas de Reskin, que irromperam de repente do meio do matagal. As divisões brasileiras dos generais Argolo, Sampaio, Guilherme de Souza e Vitorino Monteiro foram atacadas a seguir, assim como as 2 divisões de cavalaria do general José Luiz Mena Barreto e a brigada ligeira de cavalaria do general Gaúcho Neto. A estratégia paraguaia foi baseada na surpresa, previu ataque simultâneo contra os francos e o centro do campamento aliado, de forma de criar grande confusão e impedir a fuga dos soldados. A artilharia do general Mali foi de importância gigantesca, porque ela coibiu um pouco o avanço das tropas paraguaias. A sua artilharia disparou grandes tiros de metralha que forçou as tropas paraguaias a confluírem para a esquerda, onde encontraram a divisão encouraçada de Sampaio. Com a indecisão dos generais no campo de batalha, que você observou na Batalha de Tuiuti, foi uma confusão dos generais paraguaios por não ter uma liderança. Então eles ficaram perdidos. Com essa confusão entre os comandantes das tropas paraguaias, nós percebemos o ataque da cavalaria comandada por Osório, que culminou muito para a vitória na Batalha de Tuiuti. Durante esse tempo, você observa que a Batalha do Tuiuti durou em torno de 6 horas. Durante esse tempo, refeitos da surpresa que eles estavam, os contingentes argentinos e paraguaios conseguiram se reorganizar e contra-atacar as tropas paraguaias. Nessa Batalha de Tuiuti, nós observamos que o apoio à artilharia de Mali foi de suma importância para conter o ataque dos paraguaios no campo de batalha. Então, na Batalha de Tuiuti, que você vai observar, o Solano Lopes tinha esse intuito do ataque surpresa. De início, isso teve um resultado, mas devido à falta de uma liderança, de um líder nessa batalha, ocasionou na confusão de contra-ataque dos paraguaios, que culminou com o quê? Culminou com a liderança de Osório no campo de batalha, com a sua cavalaria, a importância da artilharia de Mali, que conseguiu reorganizar as tropas e conter o avanço dos paraguaios. Por volta das 16h30 da tarde, já totalmente cansados do combate, sem chance de conseguir revirar o jogo, os paraguaios começaram a se retirar do combate, o que era para ser uma grande vitória dos paraguaios, devido ao ataque surpresa, à proporcionalidade do território, que facilitaria muito eles terem ganhado essa batalha. Eles saem do campo de batalha totalmente perdidos e perdendo o seu melhor contingente militar. Segundo historiadores, nessa Batalha de Tuiuti, as tropas paraguaias, Solano Lopes perdeu 6 mil combatentes, 7 mil feridos e 370 prisioneiros. Em torno de 13 mil soldados Solano Lopes perdeu nessa batalha. Era o seu
melhor contingente de combatentes. Do lado dos aliados, morreram 3.913 combatentes, sendo 3.011 brasileiros, 606 argentinos e 296 uruguaios. A Batalha de Tuiuti, ela tem uma importância dentro da Guerra do Paraguai importantíssima. Ela marca esse início do avanço das tropas da Aliança rumo à Assunção. Aqui no canal eu vou falar sobre as demais batalhas, ok? Espero que você tenha gostado, compartilhe esse vídeo e indique para os seus amigos.